Olá, o Câmera Aberta Especial de Férias está no ar. Relembre uma matéria sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade. E mais, saiba o que é falcoaria. O nosso programa volta já. Pequenos pássaros na área de aeroportos podem causar acidentes ao colidir com aeronaves. Para combater essa possível ameaça, falcões são treinados no aeroporto da Pampulha. Reveja! Em meio a toda a tecnologia envolvida no sobe e desce dos aviões, uma técnica bem antiga continua importante. É a falcoaria. Falcoaria é a arte milenar da caça com aves de rapina. Porém, no Brasil não é permitido caçar. Esse trabalho só pode ser feito em aeroportos para evitar o choque, a colisão entre aves e aeronaves. Na prática, são utilizadas aves de rapina, como falcões e gaviões, que são carnívoros e especializados na captura e abate das presas. Elas são treinadas para usar esse instinto natural para auxiliar na atividade dos aeroportos. Aqui o objetivo é contar com a ajuda desses bichos para manter fora das pistas de pousos e decolagens pássaros e outros animais que possam comprometer a segurança dos aviões. O objetivo do trabalho é a relocação de ave, e espantar, dispersar as aves do entorno da pista. Segundo dados do Centro Nacional de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, em 2010 houve uma média de 3 ocorrências por dia envolvendo choque entre aves e aviões. Por isso, a falcoaria é tão importante para garantir a segurança de quem viaja pelas alturas. Isso porque durante um voo, mesmo aviões de grande porte correm risco se forem atingidos por uma ave. O acidente compromete a estabilidade e, em casos mais extremos, pode causar a queda da aeronave. Com a falcoaria, eu consigo introduzir um predador natural que faz essa captura, como também afugenta essas aves. Na Pampulha, o projeto surgiu em 2007. O primeiro passo foi uma parceria com a UFMG para mapear as espécies que habitam o entorno do aeroporto. O resultado mostrou que carcarás, quero-quero e corujas são as principais aves que ameaçam a segurança do tráfego aéreo. Atualmente, os biólogos daqui trabalham com 4 falcões e 3 gaviões. A rotina das aves começa longe da pista do aeroporto. Antes de sair, elas passam por uma série de procedimentos de identificação e pesagem para garantir que estão em condições para o trabalho. Também recebem um transmissor que ajuda na localização caso resolvam fugir. Uma das ajudantes é a Amy, uma falcão de coleira de 3 anos. Na cabeceira da pista, as aves passam por treinamentos periódicos, simulando situações reais de perseguição. Trabalho cansativo que exige muita dedicação, tanto dos técnicos quanto dos animais. Em situações reais, os técnicos levam as aves o mais próximo possível dos animais que se arriscam próximos do aeroporto. A partir daí, é só contar com o instinto natural desses bichos. Reparem na captura dessa coruja. Além da falcoaria, os biólogos que trabalham nos aeroportos utilizam armadilhas para o controle dos animais que se aproximam da pista. Cada espécie de ave tem uma forma diferente de captura. E cada uma delas a gente identificou essa forma mais eficaz e usa ela. Tem ave que a gente usa falcoaria, tem ave que usa uma gaiola, tem um tapete de laços, tem rede de neblina. Veja este caso. Dentro de uma gaiola de ferro, os biólogos colocam um pequeno pássaro que acaba atraindo alguns predadores. Quando esses animais se aproximam para tentar capturar a ave, eles ficam presos numa série de nós. Com essa técnica, é possível capturar mais de um animal ao mesmo tempo. Já neste outro caso, a equipe usa uma gaiola bem maior com uma pomba de mentira. Em pouco tempo, os animais entram na armadilha para tentar se aproximar da falsa pomba e são capturados. Tanto nas capturas por armadilhas quanto pela falcoaria, a ação dos biólogos tem que ser rápida para evitar situações assim, em que a ave escapa pouco tempo antes de ser recolhida.
Depois de capturados, os bichos são catalogados e recebem pulseiras de identificação. Só na Pampulha, mais de 1.600 animais, entre pássaros, mamíferos e roedores, foram capturados. A soltura é feita pelos técnicos e ocorre em áreas longe do aeroporto, para que eles possam viver livres e sem comprometer a segurança. O IBAMA trabalha com a gente em conjunto, determinando áreas de soltura para os animais que a gente conseguir capturar aqui com vida. Então a gente anilha e solta em outras localidades. Em 4 anos, o número de pousos e decolagens no aeroporto da Pampulha cresceu 25%. Já as colisões entre pássaros e aeronaves no mesmo período tiveram uma redução de mais de 30%. Resultado de uma parceria entre homem e natureza que a tecnologia não foi capaz de substituir. Nosso intuito é levar e trazer gente com segurança. Então, para o aeroporto da Pampulha, a atividade de falcoaria nos garante essa segurança operacional, tanto das pessoas que saem como as que chegam no aeroporto. Eu acho que é a natureza, o meio ambiente, trabalhando em conjunto com a tecnologia, né? O homem junto com a natureza. Em 2012 foi o ano em que Carlos Drummond de Andrade completaria 110 anos. Relembra agora um pouco da vida e obra desse grande poeta modernista. Versos imortalizados em diversas línguas. Em alemão pode até ser difícil adivinhar quem é o autor desta poesia. Keine Tür. Willst sterben in Meer, das Meer ist trocken. Em latim também. Nox est frige facta, et quid nunc Joseph, et quid nunc et tu. Mas e em português? Quase impossível não reconhecer uma das obras mais famosas de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. Drummond foi traduzido para pelo menos 20 línguas que existem, e, inclusive russo, tcheco, enfim, várias e várias. Algumas línguas que não têm tanto apelo comercial como o inglês, o francês, o espanhol. Ele foi traduzido e é uma linguagem que é muito clara, assim. Ele conseguia dialogar muito bem com aquele pensamento do homem do século XX, e eu acho que isso ajudou um pouco para todo tradutor poder trabalhar em cima da obra dele. Farmacêutico por formação, concluiu o curso na UFMG, mas Drummond nunca exerceu o ofício. Ainda na juventude, conheceu Mário de Andrade, um dos mais importantes escritores modernistas do país. Foi o que bastou para que o mineiro de Itabira, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, se apaixonasse ainda mais pela poesia e daí em diante se dedicasse a um outro trabalho, a literatura. Autor de incontáveis poemas, Drummond ocupa lugar de destaque em qualquer biblioteca. Durante a trajetória literária, algumas obras de prosa e também para o público infantil. Fãs do poeta, como o estudante Bremer Augusto, fazem dos versos fontes de inspiração. Ele é a maior referência, embora falam que seja meio batido, ser o Drummond, não sei o que, mas realmente é uma referência muito grande que eu tenho assim. Aí às vezes eu chego a fazer releitura de poema dele, tem um que chama Quadrilha, eu já escrevi tipo uma releitura dos dias atuais, eu gosto muito mesmo. Entre as principais obras, algumas se destacam, como o caso da poesia No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Nas poesias, traços de ironia, relatos do cotidiano e uma pitada de humor. Receita que no caso de Drummond foi infalível e o levou ao posto de um dos principais poetas da história. Estamos diante de um poeta ímpar, um poeta originalíssimo que conseguiu traduzir a partir de diferentes experiências de linguagem com a palavra, elevando e repensando a própria palavra como um código verbal, como uma exploração
da visualidade da palavra, da sonoridade da palavra, mas essencialmente trazendo a alma humana. O jeitinho mineiro e as coisas simples do dia a dia ganharam a forma dos versos. De Itabira e de toda Minas Gerais, a inspiração de Drummond. Obras de fácil compreensão que falavam de uma realidade bem próxima das pessoas, deram ainda mais popularidade ao famoso poeta. Uma poesia extremamente cosmopolita, de que maneira que uma poesia, que versos sobre uma temática local, ele consegue reverter e fazer disso uma poesia extremamente cosmopolita. E assim ele chegou aos cinemas e à televisão. Nas telonas do filme Poeta de Sete Faces, traz no título referência a um poema de Drummond. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. No filme, a reconstrução da trajetória de Carlos Drummond, trazendo importantes momentos da vida e obra do poeta. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Até na nota de 50 cruzados novos, em circulação no Brasil entre 1988 e 1990, o rosto de Drummond foi estampado. Popularidade que dura até hoje. Em 2012, o poeta completa 25 anos de morte. E mesmo tanto tempo depois, a herança cultural de Drummond se mantém viva. Você pode ler um poema de Drummond de 60, 70 anos atrás, é uma poesia extremamente jovem, né? Tem uma capacidade de ver o mundo sempre com olhos novos, né? Eu acho que é imprescindível para qualquer jovem que goste de literatura, goste de arte, goste de cultura, que tenha uma leitura de Drummond. E que os versos do poeta continuem a se espalhar pelo mundo, levando pelas palavras um pouco de Minas Gerais, servindo de inspiração para jovens poetas e até mesmo para se fazer música. E agora, José? E agora você? E agora, José? A edição de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo site ufmg.br/tv e nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Até mais!